Qual é, galera? Beleza? Sou Guilherme França e eu tô aqui de novo com o Vitor Freitas para fazer o projeto 2 de cálculo numérico para todos. Bom, esse projeto 2 consiste em comparar o desempenho de dois métodos numéricos para encontrar as raízes da função. O que a gente tem aqui? A gente vai ter uma precisão pré-definida de 0,01, um limite de iterações pré-definido de 20, a função e os pontos serão dados pelo nosso RA de forma pseudo-aleatória, como está aqui, escrito aqui. E a gente vai ter que comparar se convergiu ou não para a raiz, o número de iterações, onde parou e a precisão ao final. E aí, galera, vamos lá então, né? Ó, a primeira parte aqui do programa, a gente vai parametrizar nossos RAs, né? Então, a gente coloca a nossa matrícula, ele passa por um algoritmo aqui e transforma nos números que a gente quer, né? Então, a gente vai importar o random aqui, que é o que vai gerar o pseudo-aleatório para a gente, assim como no exercício anterior, né? E aqui, ele dá a função, início, método, né? Que são diversas opções diferentes para cada RA, para conjuntos de RAs terem funções e parâmetros diferentes, né? Então, aqui a gente tem 10 opções de função, 9, perdão. A gente tem 6 de pontos de início, temos outros 6 aqui de segundo ponto de início, e as 4 tipos de funções aqui, né, que a gente vai estar trabalhando. Beleza, então a gente primeiro pede para ele colocar um input aqui para a gente, né? Vai colocar o CRA, ele vai transformar num inteiro, e aqui que a mágica acontece, né? Então ele vai jogar no random, e vai pegar esse valor e multiplicar por 100. Então, random é um valor entre 0 e 1, né? Então, ele multiplicando por 100 fica um número entre 0 e 100, né? Então, ele vai pegar o resto da divisão por 10, que é um número necessariamente entre 0 e 9, e tem 9 opções de função. O resto da divisão por 7, temos 6 opções, e assim por diante, para a gente ter todos os números que a gente precisa, né? Então, a função que a gente vai estudar é a opção, tá? Que me render aqui, nesse minha divisão por 10, aplicado aqui em cima nessa lista de função, né? Ó. Então, se o meu resto foi 3, eu vou ficar com a terceira opção de função, essa aqui no caso, né? O ponto inicial é a mesma coisa, a mesma lógica, né? Então, só que dentro de outra lista. Perfeito. Aí, o que a gente fez de diferente aqui é que a gente precisava antes parametrizar, aí colocar a nossa função, nossos pontos iniciais no nosso código e aí rodar. A gente queria automatizar isso aqui. Então a gente meio que fez um procedimento aqui diferente, né? Então o que a gente fez? A gente chamou MNO aqui, né? Então MN são vazios e o O tem o valor zero, né? Então o que a gente fez? A gente fez um for aqui, né? Então a gente diz assim, enquanto for diferente do ponto, né? Eu vou pegar o meu M, que é vazio, e vou concatenar, né, a minha posição I mais um lá na minha OPT2. Então, o que eu estou falando com isso, né? A minha OPT2, se a gente voltar aqui, ó, ela que vai me dar o meu ponto inicial, tá? Então, vamos supor aqui, galera, que eu caí nesse cara aqui, ó, certo? Beleza, eu falei para ele, ó, você vai pegar, vai colocar esse cara aqui, esse menos, esse um, esse zero, e quando chegar no ponto, você vai parar. O que a gente obteve com isso? O nosso primeiro ponto, né, que a gente queria. Então, a gente obteve ele aqui. Só que aí, quando eu for fazer minha próxima contagem, eu tenho que começar a partir dali, né? Eu não posso voltar do começo. Então, eu atribuo que esse meu cara aqui, o O, ele é I mais um. I mais um porque eu tinha pulado aqui o primeiro número, né? E aí, quando chega na vírgula, ele dá um break aqui, né? E a gente repete o processo pro segundo número, né? Então, eu coloquei esse range de 10 aqui, porque nenhum tem mais que 10, então vai garantir que o projeto vai rodar, né? A gente coloca aqui, se lá no OPT2, I mais ou mais 4, você fala, poxa, mas por que 4, né? Aqui, ó, ele parou no ponto, né? Então, 1, 2, 3, 4. Vai começar no primeiro número de lá, né? Mesmo processo, N vai concatenar com o que ele encontrar lá pela frente, né? E a gente vai ter com isso nossos pontos iniciais. Então, a gente tem agora eles como sendo strings, né? Então, dá pra gente usar lá embaixo como a gente quiser, não precisa ficar colocando na mão, é bem automático, né? Então, agora vamos dar uma olhadinha aí com o Guilherme como é que é o método da bissecção. Bom, então vindo aqui para o método de secção, o que nós temos? Nós primeiro vamos importar as bibliotecas necessárias e vamos vir aqui para o PQR. O que são esses PQRs? Você vê que eles são um inteiro, como colocou a função int aqui,
Mas eles são um inteiro da onde? Da função. Essa função, onde está essa função? Essa função é essa aqui, ó, aqui em cima. Aí, eles vão ser eles vão ser o terceiro caractere. Esse aqui vai ser o terceiro caractere, esse aqui o quinto mais o sexto, e esse aqui o décimo, porque todos começam contando de zero. E como funciona? Quando eu colocar meu RA, vai dar uma equação lá em cima, certo? Então ele vai vir e vai ver qual número vai corresponder à equação e jogar aqui. Isso aqui tem formato de equação, já que elas são todas iguais. Esse aqui é o formato de todas as equações. Então, por exemplo, na minha, que vai ser x elevado ao cubo menos 50 vezes x mais 3. Esse aqui vai ser um 3, que vai ser 50, vai ter aqui o 5 e aqui o 0. E aqui vai ser 3. Em todas, se eu não me engano, o P e o R são 3. Entretanto, o 50 varia, pode ser 40, 30. E por isso a gente usou esse formato para calcular a função. Caso quisesse variar o R ou o P, daria certo também. E o npower é para conseguirmos elevar x ao cubo. Bom, em seguida a gente vem para o np-arrange, né? Onde nós fazemos um intervalo aqui de m, que é o ponto inicial, até n, indo de 0,01. Indo de 0,1. Bom, então a gente aqui, para fazer esse gráfico, a gente plota uma figura, plota a grade e em seguida plota o gráfico com esse B aqui para fazer uma linha azul. E depois fazemos o intervalo inicial com o ponto B e A, que são os pontos iniciais. O critério de precisão, então a precisão que a gente ganhou lá em cima, no começo da questão, de 0,01, vai ser a precisão usada no gráfico. E o limite de iterações. Aqui a gente vai usar o xk para armazenar os valores, como está tudo escrito aqui. E o número inicial de iterações é 0. Bom, então aqui a gente vai ter que separar em dois critérios, né? Um para se a precisão, se A menos B ficar menor que a precisão, ou se der o número máximo de iterações. Um desses casos, já que a gente está usando o while, vai fazer o programa parar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar esse print aqui para printar cada repetição dos valores e vai fazer o cálculo do valor de x0, que vai ser b mais a sobre 2. Vocês podem entender um pouco mais sobre o método da bissecção na aula 8, 9, 10 e 11, se eu não me engano, onde a gente vai falar um pouco mais como funciona, como é, que é para pegar os pontos médios e dividindo, assim em diante até achar a raiz. Achando as raízes, para falar a verdade, né? Bom, a gente vai usar o append aqui para guardar o valor de x0 em xk. E em seguida, a gente vai multiplicar o x0, a função de x0 por xb. Se ela for maior do que 0, o b vai virar o x0, ou o a vai virar o x0. E sempre que isso acontecer, a gente vai somar uma interação. Porque se a gente não somar essa interação, nunca vai chegar no máximo de 20. Então pode acontecer disso aqui se tornar infinito. Para o final a gente vai gerar o gráfico. Então, depois que a gente já fez o gráfico lá em cima, com linha e tudo, agora a gente vai fazer os pontos. Começando aqui no conte 0, né, contando 0. A gente vai fazer aqui para x em xk, né? A gente vai plotar o ponto, então aqui vai ser o ponto x na função de x, esse RO é para ser vermelho. E o nome no ponto vai ser, foi usada essa fórmula aqui para ficar com o x com subscrito, aquele númerozinho menorzinho embaixo. Então, vai começar contando aqui.
Então o primeiro número a aparecer vai ser o x0, depois x1, x2, com o x aqui embaixo. Vocês vão ver no gráfico melhor como é que é isso, como funciona. Mas é isso que a gente usa. E o texto mesmo, aqui para tamanho da fonte, o que vai aparecer no eixo x, no eixo y. E aqui para contando mais um, para ir indo x1, x2, x3, x4. Então o conte tem que ir somando, senão ele vai ficar x0 para sempre. E aqui por último a gente dá o print para printar a última iteração, o número de iterações, a precisão e a raiz, que é a última iteração. E o PLT Show para mostrar o gráfico. Bom, agora vamos estudar um pouquinho aqui o método da secante, né? Então, primeiro a gente fez esses dois prints aqui. Isso aqui é só o próprio método, né? Então, o resultado vai aparecer lá, ó, método da secante. E aqui é o nosso ponto inicial, né? Porque, no caso, o método da secante precisa de um ponto inicial e o outro a gente vai arbitrar lá embaixo, né? Então, para a gente começar, a gente importa as nossas bibliotecas que vão ser necessárias. Então, NumPy e o Math para a gente calcular e Matplotlib para a gente plotar os gráficos, né? Então, aqui a gente define o P, Q e R na nossa função, que o Guilherme já explicou, né? E a gente define aqui a nossa função em si, como sendo NPPower, então o x vai estar elevado a essa potência aqui, multiplicado o x por esse fator Q aqui, e somado um R. Então, essa é a nossa função, que a gente vai trabalhar nela. O NP-Arrange, ou seja, onde começa e onde termina a minha função, nesse espaçamento aqui. Esse M e esse N já foram calculados lá em cima, na primeira vez que eu expliquei, né? E repare que a gente está colocando int, né? Então, eles são strings. Por mais que aqui o meu M, ó, ele seja menos 10, ó, o Python entende como sendo 3 letras diferentes. Então, eu tenho que colocar esse int para mostrar que é um inteiro. Eu estou falando de um número, né? A gente vai botar nossa figure, o grid, né? E também a nossa curva. Ver o gráfico direitinho, né? Então, agora uma coisa que é diferente um pouco do método da secante, tá? Se você não lembra, é bom revisitar, acho que é a aula 25 do módulo 2, lá do curso de cálculo numérico para todos, do professor Aníbal, né? Ele explica direitinho por que eu estou fazendo, eu vou dar uma relembrada bem rápida aqui, né? Então, esse x0 aqui é o ponto inicial que foi arbitrado para a gente, e o x1 aqui é um outro ponto que eu escolho, né? Se eu fizer uma boa escolha, o cálculo vai ser rápido. Se eu fizer uma má escolha, não vai ser tanto. Eu quis colocar um próprio ponto arbitrado mais um. Então, 2,5 e 3,5, né? EPS1 e EPS2 são as minhas precisões, né? Então, eu quero que, se tiver com essa precisão de 0,01, já está ótimo para mim. A gente cria uma lista. Primeiro vão estar os pontos arbitrados aqui, e depois ele vai adicionando os pontos a ser calculados. A gente cria um iter igual a 0, né? Para começar assim. E um iter max de 20, porque eu quero que faça no máximo 20 interações para não usar muito aí o cérebro do meu PC, né? Então, vamos aplicar o método da secante em si agora. A gente cria um while, x2 é igual a x1 menos f de x1 vezes x1 menos x0 sobre f de x1 menos f de x0. Mas, meu Deus, por que eu estou fazendo isso, né? Bom, isso aqui vem do método de Newton, tá? Só que originalmente isso aqui, ó, era uma derivada. Só que aqui no método da secante a gente vai usar uma simulação, uma aproximação da derivada, que vai economizar um tempão. Porque aqui a gente tem uma forma trivial de resolver, só que imagina que podiam ser N variáveis, por exemplo, em um centro de distribuição, poderia ser uma coisa muito mais refinada, e você economizar esse tempo computacional aqui, economizando dinheiro, né? Então, sempre que eu calcular esse x2, eu vou dar um append nessa minha lista aqui em cima. Então, o número que eu calculo aqui vai parar aqui em cima, né? A gente vai printar ele a cada iteração, para eu saber o que está acontecendo. E aqui que é legal. If, né? Math.fabs é módulo, né? Então, se o módulo de f de x0 for menor que EPS, ou seja, menor que a minha precisão, ou seja, se a minha raiz já está suficientemente perto de zero, pode parar que está ótimo, né? Ou, isso aqui é um sinal de ou, né? O módulo de x1 menos x0 for menor que EPS2. Ou então, se a diferença entre os meus pontos já está bem pequenininha para mim dar certo, né? E o meu valor de interações não excedeu o iter max ainda, né? Então, quando isso aqui acontecer, eu vou dar um break, eu vou parar o meu processo, né? Se isso aqui, se nenhuma dessas condições foi atingida, eu continuo. Então, o meu x1 vai ganhar o meu x0 vai ganhar o valor do x1, o meu x1 vai ganhar o valor do x2, e eu vou ganhar uma interação a mais. Então, o que está falando aqui? Cara, caso ainda não precisou parar,
você define o valor novo calculado como sendo o valor inicial e repete o processo até dar certo, né? A gente vai pintar aqui qual que é a nossa raiz, quantas interações foram, porque a gente quer comparar os métodos, ver qual que é mais vantajoso computacionalmente, as nossas precisões também, né? Essa última parte aqui é para adicionar as bolinhas vermelhas no gráfico, o Guilherme já explicou isso aqui, então eu não vou gastar muito tempo com isso, tá? Bom, então bora lá rodar aqui o nosso programa. 235943, que é o meu RA. Bom, dá pra ver aqui, ó, que minha equação é x ao cubo menos 5 menos 50 vezes 3 menos 50 vezes x mais 3. Meu ponto inicial é menos 10 e 0. E aqui vem as iterações. O número de iterações são 10. A precisão é de 0.009. É uma boa precisão. E aqui é a raiz. A raiz é a última iteração que a gente encontra. Bom, aqui os pontos que eu falei. Aqui ó, x0, aí o x1 vai estar pra cá, e x2 aqui, x3 vai chegando aqui perto. Bom, e em vermelhinho, como eu falei que ia ficar, né? E vamos ver o método da secante, o que aconteceu com ele. O ponto inicial menos 10 também. E a raiz deu menos 7. Menos 7,1. Bem próximo daqui também. Entretanto, esse aqui foi feito em apenas 5 iterações. E a precisão é de 0.003. Que é uma precisão bem maior. Bom, agora aqui é a hora da verdade para o meu RA. O Guilherme já testou dele, né? Então vamos rodar o nosso programa aqui. Vou colocar o meu RA. Bom, e agora vamos fazer a nossa análise aqui, né? Então, o primeiro método da bissecção, calhou dos nossos métodos serem iguais, o meu RA e o dele, né? Então, aqui, o que aconteceu? Ele achou a raiz, essa daqui, ó, menos 7,099, né? Ele usou 11 iterações. A nossa precisão é essa daqui. Então, já está na casa do milésimo, já é uma precisão decente que a gente tem aqui. Temos o nosso gráfico, então ele começou bem longe aqui da solução, foi aproximando cada vez mais e foi fazendo essa mudança até chegar na nossa raiz, né? Agora a gente vai analisar o método da secante. A gente usou 5 iterações, então menos da metade, né? E a gente chegou nessa raiz aqui, ó. Olha que curioso. As duas raízes estão certas. A precisão aqui foi muito grande, tá na casa do 10 elevado a menos 7. Aqui está muito boa a precisão. Menos iterações, só que a gente achou uma outra raiz, né? Tá certo essa raiz? Tá certo também. Só que por que aconteceu isso? Por causa do nosso ponto inicial. Meu ponto inicial é esse, então ele está bem mais próximo do meu zero do que esse ponto aqui, que é a minha outra raiz, né? Então o método da secante, ele depende muito de quão bem você escolhe o seu chute inicial, seus pontos iniciais, né? Então, para mostrar para vocês agora aqui, eu vou fazer uma mudança aqui arbitrária rapidinho. Eu vou começar aqui, ó, com menos 7,5, tá? Eu estou mudando meus pontos iniciais. Aqui, menos 8,5. Tá, espero que dê tudo certo. Vou colocar meu RA de novo. Vamos fazer a nossa análise aqui, ó. Percebam que foi a mesma raiz que ele achou. Então tá bem próximo aqui, ó. Menos 7,099 e menos 7,100, bem pertinho, né? Só que o método da secante ainda foi um pouco melhor, né? Porque, ó, só 4 interações, uma precisão bem maior, né? Então, é quase, aqui chega a ser 10 vezes maior do que a precisão do método da bissecção. Então, porque a gente chutou muito bem, né? Então, começamos aqui bem perto, ó, x1, x0, e depois ele foi interpolando aqui, chegando na nossa raiz, né? Então, dependendo do seu chute inicial, de onde você começa, é muito, muito bom, muito melhor o nosso método da secante aqui, né? Usando às vezes menos interações, mesmos resultados. Eu acho que é isso, galera.